Olha, nós temos uma infelicidade enorme. Nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo inteiro parado para discutir a questão do vírus com muita seriedade. Você vê Portugal, onde a direita, que está na oposição, faz grandes elogios à condução pela esquerda, que fez uma coisa séria de enfrentamento. Parece-me que houve 1.000 e poucos mortos lá, embora seja muita gente, o enfrentamento fez que fosse um número menor. E no Brasil você tem uma politização do vírus. Quer dizer, nós temos um presidente claramente inimputável. Eu dizia isso há 3 meses atrás, antes da pandemia. Hoje eu acho que nós temos um presidente genocida, é mais do que inimputável. Então é muito grave tudo isso. Nós temos um descompasso entre qualquer governo democrático, governo que tenha preocupação com o país, no enfrentamento da pandemia. Porque nós temos um não enfrentamento, uma politização da pandemia. Eu até trago uma discussão, tenho trazido, eu há 3 meses, 5 meses atrás, escrevi, quando nós tínhamos apenas um esgotamento político, através desse presidente sem nenhuma responsabilidade. À época, o ministro da Justiça era o Moro, que evidentemente era um ministro que não fez absolutamente nada no ministério, um ministro com uma política encarceradora nesse momento trágico, mas eu escrevi contra o impeachment. Hoje eu acho que a sociedade civil tem que arrumar uma forma de afastar o presidente, exatamente por isso, pelo risco que nós corremos de, no momento de uma pandemia, você ter um desgoverno. Você veja que até pessoas como Fernando Henrique Cardoso, que é sempre muito cuidadoso, ele hoje tem falado dos riscos evidentes se continuarmos nessa acelerada destruição dos pilares democráticos. Então, eu penso que eu nunca vivi um momento, acho que nós nunca vivemos um momento tão dramático, porque em vez de fazer um enfrentamento único e forte da pandemia, nós temos um presidente que incentiva, de certa forma, o descumprimento, de certa forma não, de forma muito clara, o descumprimento inclusive das ordens e orientações da OMS, dos demais países do mundo inteiro. E aí nós temos uma discussão jurídica muito interessante, porque o crime de epidemia que existe no Código Penal, e na verdade a epidemia, não existe a previsão de pandemia, mas é a mesma coisa, só a pandemia tem alcance mundial. O crime da pandemia, para alguns juristas, eu não sou jurista, sou só advogado criminal, ele seria um crime que não poderia ser responsabilizado a ninguém depois que está instalada a pandemia. Eu penso diferente. Como não é um crime permanente, aquele cidadão que pode instigar, que pode aumentar o risco da pandemia, pode sim ser responsabilizado. É claro que quando você fala em crimes nessa época de pandemia, você vê aquela imagem do homem correndo na praia com a polícia atrás, ou da mulher que está sendo presa por ter saído de casa. É óbvio que essas pessoas, elas não estão infringindo a ponto de pensar em ser responsabilizado pela pandemia. Mas um presidente da República, com toda a força simbólica que tem enquanto presidente da República, ele instigar, ele ir para a rua falar que não existe a pandemia, que não existe a doença, que as pessoas têm que pegar de forma indiscriminada porque é a única maneira de se enfrentar a pandemia, no meu ponto de vista, ele está cometendo, sim, o crime, e grave. Porque, veja bem, essa é uma reflexão que eu tenho pedido para que nós façamos. É claro que os crimes de responsabilidade ele faz todo dia ao atentar contra o Estado Democrático de Direito. Até o ministro Pertence, que é um ministro extremamente respeitado e muito cauteloso, numa live que fez ontem, ele reconhece que o crime de responsabilidade se dá com muita frequência. Mas o crime de responsabilidade, sabemos nós, é julgado pelo Congresso Nacional, pela Câmara, e é um crime jurídico-político. Como é que você vai fazer um impeachment no momento em que está o país inteiro paralisado com isolamento? Além do que, esse presidente fez um movimento agora ao lado do Centrão. O Centrão coordena o Brasil desde 1500, e em havendo o apoio do Centrão, nós não conseguiremos passar o impeachment. E, além disso, o impeachment, felizmente, é um processo mais demorado, porque você tem que dar o direito constitucional de ampla defesa, você tem que dar tudo aquilo que o regimento prevê na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que o impeachment agora, além de ser traumático, né, nós não podemos banalizar o instituto do impeachment, mas nós temos a hipótese do crime comum. Eu repito isso. O presidente está cometendo o crime de pandemia,
com bastante frequência, reiteradas vezes, e isso justificaria uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, e aí o processo pode ser absolutamente rápido. O Supremo Tribunal, recebendo uma denúncia de crime comum, ele pede autorização à Câmara, que faz uma rapidez bastante interessante, e depois devolve ao Supremo, e em sendo recebida a denúncia, teríamos o afastamento desse presidente genocida, irresponsável, e que está levando o país para um caos. Nós vamos ter agora, começar a dizer, a escolha de Sofia, porque com o esgotamento que nós teremos, infelizmente, nos hospitais, nas UTIs, nos respiradores, os médicos vão ter que começar a escolher quem vai morrer. Veja bem, e a gravidade maior é que esses irresponsáveis que seguem o presidente como se fosse um gado pelo Brasil, dizendo que não existe o crime, não existe a pandemia, não existe a doença, essas pessoas vão ser infectadas. E elas vão disputar o respirador com agentes de saúde, com médicos, com pessoas que trabalham em hospitais. É um momento extremamente dramático. Eu acho que a saída constitucional, a saída jurídica, ela realmente tem que ser discutida e enfrentada pela sociedade. A dificuldade é que no sistema constitucional que nós temos, o Procurador-Geral da República passa a ser a pessoa mais importante do Brasil, porque o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age sob provocação. E, evidentemente, se o procurador não denunciar, não existe processo penal. Olha a força que tem o Procurador-Geral da República. Nós temos um inquérito aberto agora, tratando de coisas graves, que é a questão do Moro e do Bolsonaro, mas é uma outra questão. Mas, de qualquer maneira, o dominus litis, o dono da ação penal, é apenas o Procurador-Geral da República. Tudo isso é muito grave. Eu acho que nós temos que discutir. Eu trabalho no Supremo Tribunal como advogado há quase 40 anos, já advoguei para das mais diversas situações, advoguei para 4 ex-presidentes da República, diversos governadores. Eu nunca vi uma tensão posta dessa forma. Penso que o presidente hoje, Bolsonaro, não tem nenhuma credibilidade junto aos poderes constituídos. É claro que eu, como advogado, posso dizer isso. Um ministro de tribunal não poderá dizer isso, embora estejam começando a dizer que a responsabilidade é muito. Mas eu acho que nós temos que enfrentar, dentro do viés constitucional, essa irresponsabilidade genocida. Inclusive, a expressão genocida foi usada pelo próprio ministro Gilmar, do Supremo Tribunal Federal. Claro que não com essa indicação assim, tão objetiva que eu estou fazendo. Eu tenho muita preocupação. Eu acho que se nós tivermos esse certo pudor de levar adiante esse enfrentamento, nós teremos um número de mortes muito mais assustador. O país já é o 3º em número de infectados. É claro que nós não temos nem noção do número real, que existe um descompasso. Quer dizer, quando o outro ministro da Saúde estava no exercício do cargo, era interessante, porque, embora ele tenha sido um deputado que trabalhou contra o SUS, votou para tirar 20 bilhões do SUS, ele, enquanto ministro, ele teve responsabilidade. Até que ele só fazia todas as entrevistas com um jalecozinho do SUS e tal. Só que esse ministro saiu exatamente porque defendia a necessidade do isolamento, que quem defende é a ciência. Quem tem que determinar isso é a ciência. Essa é a verdade. E nós colocamos lá, o presidente da República colocou um novo ministro, que eu nunca ouvi a voz dele. Eu já ouvi dormindo na televisão, aquela coisa toda, mas eu não sei o que pensa esse ministro exatamente sobre a necessidade do fortalecimento do isolamento e do cumprimento das normas que a ciência determina.